Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui com mais um episódio da nossa campanha O Segredo Enterrado no Gelo. Essa é a primeira aventura, A Sombra sobre Hell's Frey. E o cenário de campanha que a gente está utilizando é Forgotten Realms, mas a gente está fazendo uma coisa aqui mais próxima do horror Lovecraftiano, do horror gótico, algo que parece mais com Ravenloft do que com uma aventura épica propriamente dita de Forgotten Realms. Mais precisamente falando, a campanha se inicia no ano de 1372, no reino de Damara, né? Depois do fim da guerra contra o rei bruxo de Vaza, Gareth Dragonsbane foi coroado rei de Damara e agora está tentando reconstruir o seu reino, né? Repor suas tropas, estreitar laços comerciais com as nações vizinhas e até se permitiu aí uma política de imigração para aventureiros que estejam interessados em se estabelecer nas terras dele e ajudá-lo a combater os últimos bastiões aí de orcs, goblins, mortos-vivos, clérigos de orcs que restaram. Essa primeira aventura, ela se chama, né, como eu já disse, A Sombra sobre Hell's Frey, e ela se inicia na cidade de Hell's Frey, que é a espécie de capital de um pequeno baronato, o Baronato Lancaster, que é próximo aí do Mosteiro da Rosa Amarela, né? O grupo de jogadores foi contratado por um homem chamado Lafayette para encontrar o seu irmão desaparecido Robert. E durante as investigações eles passaram a suspeitar que um grupo de mercenários da região, conhecidos como Presas da Neve, haviam sequestrado o rapaz. E por essa razão eles decidiram, como os bárbaros eram temidos pela sua habilidade em combate, a sua ausência de misericórdia, e o grupo não se sentiu seguro de confrontá-los, decidiu segui-los para ver se eles, né, levavam os aventureiros até o local onde Robert estaria sendo mantido cativo. E durante essa perseguição, os bárbaros foram misteriosamente massacrados por uma matilha gigantesca de lobos. Centenas e centenas de lobos atacaram os bárbaros e os fizeram em pedaços, né? Aterrorizados ali com essa visão terrível que eles presenciaram em primeira mão, né? Estavam ali próximos do acampamento dos bárbaros. Eles ainda foram surpreendidos por uma imensa loba alfa que parecia comandar a matilha de alguma forma. E essa loba, ela conduziu dois personagens que estavam indo sozinhos, né? Alastor e o elfo Togion, por um caminho através da floresta, né? Eles tinham ido até as Montanhas Galena, e ali você tem as florestas de pinheiros, diabetes, e foram conduzidos por um caminho. Ao mesmo tempo, outra parte dos personagens estava sendo conduzido por uma rastreadora da região chamada Sigrid, uma rastreadora bastante famosa que conhecia as montanhas também, com base nos rastros deixados pelos Presas da Neve e também nas visões do Mago Torquil, que conseguiu utilizar suas magias divinatórias para descobrir parte do que havia acontecido e confirmar que realmente Robert havia sido sequestrado pelos Presas da Neve. Em dado momento, ao fim do segundo dia de jornada, todos eles, né, cada um vindo por uma direção, se encontraram em uma misteriosa cabana escondida nas Montanhas Galena. E enquanto eles investigavam o local, eles escutaram um grito terrível vindo do bosque que ficava nas cercanias ali da cabana. Então, como foi assim que nós encerramos a sessão anterior. Então, enquanto vocês investigavam a cabana que vocês acreditam ser o esconderijo misterioso dos Presas da Neve, você escuta aquele grito cortando o silêncio das montanhas, fazendo com que aves batam em retirada assustadas de suas árvores. Vocês escutam o bater de asas agitados lá fora. E da mesma forma que o grito devassou esse silêncio congelado, ele sumiu de repente, deixando apenas os seus ecos reverberando pela rocha das Montanhas Galena. E o que é que vocês vão fazer?
Alô? Rapaz, Rapaz, eu entro na Eu casa. aguardo. eu tava do lado de fora, né? E tava retornando a porta da casa. Eu vou observar, vou tentar daqui tentar identificar a direção exata de onde veio o grito. O grito vem Eu depois da vou em cabana. direção- Ó, eu você. vou- O direção que eu identificar, eu vou. Vocês escutam, né? Sigrid estava lá fora, ela já tinha falado que tinha encontrado rastros, né? Sim. E ela grita agora, vocês escutaram isso? Então, você tinha aqui. Alastor tava na porta da cabana, né? Torquil tava dentro da cabana. Togion também tava dentro da cabana. Togion tava investigando uma espécie de pele de urso colocada em um dos cantos do cômodo, né? Que é uma cabana, é um cômodo só, parece ser uma espécie de cômodo coletivo. E tinha encontrado umas estranhas amarras de couro presas nas toras de madeira. Elitandrila estava mais distante, mais próxima do poço, né? Tinha ido até o poço verificar o Exato. poço. E Olef estava um pouco mais distante da cabana também. Então Alastor, você contorna, né? Você contorna a cabana, você vê Olef vindo na sua direção. E Jin também estava montando guarda ali, fora da cabana. Eu quero saber o que cada um vai fazer, por ordem. Vou começar. Torquil, você tá dentro da cabana, você escuta esse grito. Você tá próximo do estranho, um dos poucos móveis que tem dentro do local, né? Um armário grande, pesado, de carvalho, cheio de prateleiras com vasos e sacos de comida, mas aparentemente todos quase vazios ou quase vazios, assim, como se alguém tivesse devorado tudo de uma vez. Alguns desses potes, esses vasos, inclusive, estão quebrados. Então, você tá aí, próximo da lareira, próximo do armário, o que é que você vai fazer? Eu não vou fazer nada não, vou esperar. Vou aguardar ver a reação dos outros aí. Togion, você escuta esse grito, mesmo dentro da cabana, ele reverbera cristalino nos seus ouvidos. Nem mesmo a força do vento, uivando lá fora, consegue impedi-lo de perceber as notas de dor e de medo nesse grito angustiado. O que é que você vai fazer? Eu vou terminar de ver o que eu tava querendo ver aí. Então você ignora e continua olhando aí. Você vai continuar investigando essa pele de urso. Isso, se tem alguma coisa embaixo, alguma coisa Então, assim. Torquil, você olha o elfo, ele parece que erga, né? Aponta as orelhas assim, por um momento. Mas parece ignorar o grito, continua investigando. Você, Alastor. Você tá na porta da cabana, o que é que você vai fazer? O grito parecia vir de trás da cabana, Isso. correto? Vou pra trás da cabana, vou correr pra dar a volta na cabana. Jim, você vê Alastor correndo, dando uma volta na cabana, o que é que você vai fazer? Bom, eu tava na sessão passada, né, de olho em Litandrila, que ela tinha ido investigar lá o fosso, né? O que aparentou pra mim foi que não teve nada, que ela não viu nada demais. Ela parece que foi até o fosso, olhou e tá voltando assim. Mas tá muito escuro também, você está vendo só a silhueta dela, está bastante escuro. Você vê uma iluminação parca aí vindo da porta, né? Da porta da cabana que tá entreaberto, mas tá bastante escuro. Eu dou uma andada em diagonal na condição de que eu possa ver o deslocamento de Alastor e a vinda de Litandrila. E também, assim, eu dou uma olhada para Sigrid e dou uma acenada assim Você com a não tá cabeça. vendo, Sigrid tá do outro lado da cabana. Tipo, tá depois da cabana. Entre você e ela tem a cabana inteira. Tá, em vez de então eu dar a diagonal para ter a visão de Alastor e de Litandrila, eu tento fazer uma diagonal que dê para ver a Sigrid e Litandrila. Então você... Eu tô com aquele... como é que chama? Lanterninha bizarra. Lanterninha, tô com aquela lanterninha bizarra. Essa tá com uma lanterna? Então você aponta a lanterna na direção Litandrila e você vai se ver, enquanto a Alastor vai contornando, né? Contornando as paredes da cabana, você vai fazer um perímetro mais aberto
de modo que você consegue ainda vigiar Litandrila e vê-lo desaparecer assim, após virar uma esquina, né? A neve agora começa a ficar mais densa, começa a cair mais densa, mais forte. E se a lanterna não fosse coberta, ela já teria apagado, com certeza, né? Você vê às vezes a chama bruxuleando ali, quando passa uma rajada de vento mais forte. Você, Elef, você vê a distância, você vê Alastor se dirigindo, né, contornando a cabana. Jim vai se afastando da cabana, você vê aquele ponto de luz que é a lanterna na mão dele, balançando, bruxuleando, se movendo. Você vê que ele está se movendo de forma bastante apressada, fazendo um perímetro maior. E à distância, assim, você tá vendo um vulto de Litandrila, um vulto feminino, assim, vindo na direção da cabana. O que você vai fazer? Mas eu ando até a direção da cabana, assim, e paro na porta. Ok. Você, Litandrila, vai fazer o quê? Eu vou em direção à zoada. Vou tentar me aproximar o mais rápido possível pra tentar enxergar alguma coisa. Você vê, Jim, Litandrila começa a tentar correr assim na neve, de forma meio desajeitada. Quer dizer, nem mesmo ela, com toda a sua graça felina, conseguiria realmente correr em neve tão fofa. Você vê ela com dificuldade, assim, às vezes tropeçando. E você vê que ela vai indo meio que na direção de Alastor. Você, Torquil, você vai fazer alguma coisa? Vai continuar esperando? No final só ficou eu e o elfo aqui dentro. É, o elfo, você e ou o elfo? E Aleph? Tá lá fora. Aleph. Tô na porta. Ele tá na porta. Você vê a sombra dele se aproximando assim da porta e projetando aquela sombra peculiar dele assim. Por um momento você pisca os olhos quando a sombra dele se projeta pra dentro da cabana. Você parece ver uma forma diferente assim. Uma forma maior do que o corpo dele poderia projetar, na verdade. Mas é só por um momento. Como que num átimo de segundo assim, tudo muda e você vê ele se aproximando assim da entrada e a sombra dele se projetando normalmente pelo assoalho da cabana. Eu vou continuar aqui dentro, eu não vou lá fora não. Eu não vou lá fora. Você, Togon, você ignora os gritos e você vê as pessoas correndo para todos os lados. E você pensa, os humanos sempre são tão apressados. E não conseguem aproveitar o tempo de uma maneira mais apropriada, até porque suas vidas são tão curtas. Eles têm que consumi-las todas de uma vez, ou elas não valerão a pena. Você aprendeu isso ao longo desses anos, convivendo com essas raças que são tão pouco longevas. E o cheiro pungente de urina, de suor, mesmo nesse frio congelante, e também de excrementos, ofende as suas narinas com bastante violência, conforme você revira aí a pele de urso. E você vê que nas madeiras onde estão nas toras, onde estão as peculiares correias de couro, né? As amarras de couro, você vê marcas de unha, assim como se alguma coisa tivesse arranhado ali. Inclusive tem uma ou duas unhas, né? Lascas de unha presas ainda na madeira, como se alguém tivesse agarrado aquelas toras com bastante violência. Esses arranhões parecem ser de humanos? Tudo indica que não são as garras de uma fera, porque seriam os sulcos provavelmente seriam muito mais profundos, né? Fosse realmente as garras de um animal selvagem, talvez nem essas correias fossem suficientes para segurar o animal. E até onde você vê, não faria muito sentido. Não parece fazer muito sentido prender um animal nessas circunstâncias com duas correias em cima de um tapete de urso, mas enfim, né? Também não é uma teoria que você descartaria completamente. Você... diga, fale. Não, dá diga. Alastor, você rapidamente, né? Você tenta correr ali naquela escuridão, né? À medida que a luz de Jim vai desaparecendo, você vira a esquina e fica tudo escuro. Você vai tentando tatear ali através do vento e da neve, que vai formando um véu, uma cortina cada vez mais espessa, tornando a noite ainda mais escura e aterrorizante. Quando você dobra uma segunda esquina, você vê um vulto
Com muita dificuldade você vê um vulto agachado. E parece ser o de Sigrid. Ela olha na direção do bosque. E parece escutar sua aproximação, pois imediatamente ela vira a cabeça. E ergue a mão em um gesto característico. Como que pedisse pra você fazer silêncio. Tá, na hora que ela pediu pra eu fazer silêncio, eu paro e aí começo a andar devagar em direção a ela. Você vem andando com bastante dificuldade, porque a neve tá ficando... Saco meu bastão também, já aproveitar pra me apoiar nele. E ao mesmo tempo ficar com ele na mão, preparado. A neve profunda parece ceder rapidamente debaixo dos seus pés. Você se aproxima dela. E você vê que ela aponta pro chão e parece estar protegendo algum tipo de rastro que emerge de uma espécie de... parece ser uma espécie de caverna. Você vê que ela olha pra cabana assim, você vê que tem uns degraus muito mal cinzelados ali, muito mal esculpidos na rocha da montanha, de uma forma bastante rudimentar. E o túnel parece ir na direção da cabana, né? Parece, Sigrid está segurando ali o que parece ser uma espécie de portinhola ou alçapão. E agora, né, que ela está segurando, aberto, você vê a neve caindo lá dentro, né? Se acumulando ali por cima daqueles degraus. E os rastros que ela tá tentando proteger, assim, com o manto, vão na direção do bosque. Mais adiante eles até já sumiram, né? Porque a neve tá caindo e tá cobrindo, eles já vão ficando cada vez mais difíceis de enxergar. E eu consigo entender se esses rastros estão indo na direção do alçapão ou saindo do alçapão. Você tem rastreamento, né? Estão saindo do Sempre. alçapão, indo na direção da floresta. Dá pra ver, sim, claramente. Porque são recentes, bastante recentes. Estão indo a fundos na neve, né? Ok. Então agora eu olho pra ver como é que tá a situação de todo mundo. Quem tá vindo, quem não tá vindo, se alguém mais Ok. veio atender. Jin, você aumente o seu perímetro de observação. A Alastor já desapareceu através da... né, após a cabana. Litandrila tá correndo, paralela à cabana assim, vai passar a cabana também. Você tá um pouco distante da cabana assim, você vê só a imagem recortada de... de Olef na porta do esconderijo suposto esconderijo aí dos presas da neve, né? Aquela baixa estatura, o corpo franzino, mas por alguma razão, ao contemplá-lo aqui sob essa parca luz e através dessa cortina de cristais de neve, é como se a forma dele parecesse maior assim à distância, muito maior do que você se recorda assim. Algo que realmente dura assim apenas por um momento. Quando você pisca seus olhos novamente, tudo que você vê é aquele sorriso irônico e aquele tipo físico de quem não está acostumado a vida dura nas montanhas, nas terras geladas. Mas a imagem daquele vulto enorme, até mesmo maior do que a porta da cabana, que é bastante ampla, ela deixa uma impressão estranha em você, mas talvez seja apenas a luz refletindo na neve que cai. Bom, com a mudança de direção que Litandrila deu no turno passado, eu já estava decidido a segui-la, né, em direção também a Sigrid, que é para onde ela está indo e para onde ela estou já foi. Eu já estava me encaminhando nessa direção e dou aquela... Quando eu vejo essa cena, né, eu dou aquela rateada básica pelo simples fato de achar que vi uma coisa que não era, né? E me adianto para alcançar Litandrila e os demais, né? Na cabana não ficou ninguém que Jin tenha alguma simpatia, então ele vai lá pro outro lado.
Então você vai acompanhando Litandrila. Litandrila, você corre, você passa, né? Você vai meio que tropeçando pela neve que vai cedendo sobre seus pés. Aquela cortina de gelo impedindo a sua visão. Mesmo na escuridão você seria capaz de ver. Aliás, as trevas são um local muito confortável para você. Mas há algo de errado aqui. As sombras que se projetam em todas as direções para onde há luz, né? Você olha para trás e vê aquele pálido fogo-fato que a cega à distância e você imagina esse Jim Hideki carregando uma lanterna. Elas parecem ser dotadas de algum tipo de substância. Como se elas fossem mais do que um simples efeito, um simples jogo de luz. Em determinado momento, a sua visão monocromática consegue captar na escuridão algo que te recorda a tessitura, a textura de uma teia de aranha. Como se elas deslizassem, escorregassem por sobre as superfícies as quais elas estão projetadas. Aquilo lhe causa uma impressão terrível. E lhe trazem a recordação algumas das histórias que seu pai contava sobre a sua ascendência materna. Os Drolls e a sua deusa macabra, Loth. Os adoradores de aranha. Sacrifícios sangrentos realizados no interior de cavernas escuras, onde nem mesmo as mais bravas almas ousam adentrar. Será que é isso que você está vendo? Aquelas sombras às quais seu pai se referia, das quais você deveria ter cuidado. Sombras vivas que eram feitas de matéria. Não a matéria deste plano, mas de um outro plano. Um plano de abismos e teias infernais. Mas isso dura apenas por um momento, pois depois que você deixa a cabana para trás, você vê Sigrid agachada ao lado de Alastor. Eles parecem estar conversando baixo sobre alguma coisa, e Sigrid aponta na direção do bosque. O que você vai fazer? Eu me aproximo de forma mais cautelosa, assim, tentando acreditar que nenhuma dessas curtas visões tem algo ou alguma ligação com Loth. E aí eu me aproximo de maneira cautelosa, mas o mais rápido. E tentando olhar na mesma direção que ela tá apontando, entendeu? Então, Alastor, você tá ajoelhado ali ao lado de Sigrid, olhando para aquele açapão. De repente ela olha na direção da cabana e imediatamente você segue o olhar dela. E vocês veem a figura esguia de Litandrila se aproximando assim, enrolada no seu capuz, tiritando de frio, mas caminhando de forma resoluta na direção de vocês. Quem é isso? Sigrid? Não, é a Litandrila que você tá falando. Isso. Tá. E só ela que eu identifico vindo também. Por enquanto, sim. Tá, eu vou esperar ela chegar. Você e o Lef, você tá na porta da cabana. O que você vai fazer? Você vê o elfo revirando uma pele de urso colocada ao lado da história, colocado num canto da cabana. Você já tinha entrado na cabana, não, né? Não. Então você vê, logo próximo da entrada, você vê uma mesa com 2 tigelas, uma cheia e outra vazia, né? Uma lareira com as últimas, ainda com alguma brasa ali, algum fogo, mas já apagando. O elfo revirando ali, investigando num canto da cabana uma espécie de pele de urso, da qual você percebe diversas nódoas, assim, nódoas grandes, que parecem ser urina e excrementos. E isso é confirmado quando o vento, né, a brisa muda e você sente aquele cheiro pungente, abafado que vem de dentro da cabana. E tem uma espécie de amarras de couro presas nas toras da cabana, próximos desse cobertor. E Torquil tá olhando pra você assim, de uma forma estranha.
Seu olhar cruza com o dele, assim, por um momento. Aí quando o meu olhar cruza com o dele assim, eu dou um sorriso e olho, e como se tivesse me afastado um pouco dessa confusão toda que tá acontecendo. Eu olho pra ele e digo: por que está me olhando assim? Tô aqui. Não respondo não. Deixa ele no vácuo aí. Continuo calado, analisando assim o que eu acabei de verificar. De ver. Ô, Sandrão, eu percebo que aqui é como se alguém fosse um lugar para uma pessoa Alô? ficar presa, Alô? não é isso? Vocês estão ouvindo falar? Sim, ouvindo. Eu vi. Fale de novo aí, Ok, tá. fale de novo aí, Fábio. Que você viu, tá meio baixo. Eu escutei Tô pouco. dizendo. Tá me vendo? Agora sim, vá. Tô dizendo. Eu percebo, olhando isso aí, que é como se fosse para alguém ficar preso, não é isso? É bastante possível. Eu falo, Tokio, parece que o garoto realmente estava preso aqui. Esse local aqui provavelmente era o local que ele estava preso, mas Conte alguma novidade. seguinte, essa é a novidade que eu vou contar. Eu não sei, vocês não me falaram como vocês chegaram aqui, mas eu e a Lachô fomos guiados por uma luva. Essa é a novidade. Eu não sei o porquê que ela trouxe a gente aqui. E agora todos saíram atrás do grito e sem nem pensar no que pode estar acontecendo lá fora. Ele fala isso aí, eu respondi, mas sem tirar os olhos, sem parar de olhar pra Iolef. Ainda tô mais interessado no fato da sombra que eu vi do que no que ele tem a dizer aí. Eu vou falar pra ele assim, aí eu, sem olhar ainda pro elfo, eu vou falar pra ele. Você talvez fosse pertinente você procurar os rastros de pra onde ele foi, não? Se é que toda essa andança lá fora não acabou por apagá-los. Pois é, isso só vai dificultar a minha busca. Aí eu vou procurar rastros diferentes assim. Aqui Obrigado. dentro? Não, lá fora. Então você vai sair. Então, Iolef, você vê o elfo vindo na sua direção. Aí eu olho pra ele e falo assim: como é o nome dele? É Togion? Togion. Togion. Talvez o que você está procurando esteja dentro de você. Parece que você está mais perdido, intimamente com suas próprias crenças, do que propriamente no local onde você está. Não, eu sei muito bem. Eu sei muito bem o que é aqui. Fale um pouco mais alto. Fale um pouco mais alto. Não, eu sei muito bem o que é que eu estou procurando. E eu vou encontrar o rastro desse garoto. Mas é justamente isso que eu estou dizendo, Tom. Eu sinto uma certa aflição no seu olhar, no seu andar. O que aconteceu com vocês exatamente até vocês chegarem aqui? Vocês viram o que aconteceu com o grupo das presas? Sim, nós vimos. Pois é. A mesma matilha que dizimou eles foi a mesma matilha que guiou eu e ela para cá. Inclusive, a loba alfa, mesmo eu perguntando a ela o que é que eles tinham feito e por que ela tinha poupado as nossas vidas, ela apenas não respondeu. Ela apenas pediu que, meio que instintivamente, pediu que nós acompanhássemos ela. E aí nós fomos guiados dessa cabana. E depois disso, ela sumiu. Bom, então talvez você e o monge sejam mais interessantes do que aparentam. Eu posso assim o cavanhaque. Onde você vai agora? Talvez eu queira lhe acompanhar. Eu vou ver se eu consigo encontrar os
rastros de quem estava nessa cabana. Se é que os outros não já atrapalharam, não já me fizeram perder. Bom, eu não entendo disso, mas a neve está muito grossa e nevou nos últimos dias. Talvez você não consiga achar rastro nenhum. Mas vá em frente. Eu estou curioso em saber por que o nosso amigo Torquil, tão inexpressivo, parece agora ter sido chamado a atenção por alguma coisa que ele quer esconder. Tá. Eu não gosto muito disso. Eu não confio muito nesse nada. Vocês estão conversando na frente dele, né? Você sabe disso. Sim. Eu não falei que eu não confio. Eu sei que eu tava. Eu falo isso assim. Aí você... Ele não me despede muita confiança. Mas deixa eu fazer meu trabalho. E aí eu vou saindo. Você escutou isso tudo aí, viu, Torquil? Se você quiser fazer alguma coisa. Eu não falo nada, não. A recíproca é verdadeira. Mas eu não falo absolutamente nada. Eu continuo observando. Eu continuo observando. Eu olho pra sombra, olho pra. Assim, tentando entender assim, o que pode ter acontecido aqui agora. Mais do que qualquer coisa lá fora. Tudo bem, Olef. O mago continua lhe dirigindo um olhar estranho, assim, pra escrutador. Você se sente um pouco devassado, um pouco invadido por esse exame tão pouco cerimonioso. Eu olho pra ele assim. Aí. Não precisa ter medo de mim, entenda. Boa parte das coisas que eu falo é brincadeira. Mas eu olho pra trás assim, como se eu estivesse procurando também o que ele tá olhando. Vamos, me diga, Torque. Por que está tão aflito? Aflito? Eu sei que você tem alguma dificuldade em demonstrar suas emoções, mas alguma coisa claramente está me incomodando. Espero que não seja eu. Eu não respondo não. Eu continuo olhando assim, eu faço... Eu já tinha feito isso antes de... Eu perguntei uma vez se eu sentia magia nele, você falou que... nesse momento agora, se eu sinto alguma coisa, alguma presença mágica, alguma coisa assim... É isso, como eu tinha dito antes, não é a mesma coisa. Por exemplo, o que você sente nele não é o que você sente contra outros adeptos da arte. Sim, é isso, mas mudou alguma coisa assim nesse... Não, a presença dele, ela é sempre uma presença conturbadora, assim. Como se a mera existência de Olef fosse uma pedra atirada no lago, espalhando ondas concêntricas por todos os lados. É como se ele perturbasse a trama, simplesmente por existir. Sim. Beleza, eu não vou me prolongar. Você chegou a essa conclusão não a partir do que você sente, porque o que você sente na verdade é uma energia diferente. Mas depois de muito meditar e partindo do seu conhecimento mágico, né, da teoria da magia que você tem, é como se a trama ela se dobrasse ao redor dele de uma forma bastante particular, bastante singular. Mas você só poderia saber mais se você o examinasse com mais apuro, né? Utilizando os encantamentos adequados. Mas isso poderia ser bastante arriscado, você imagina. Beleza. Eu vou simplesmente... Eu ignoro ele, então, por agora. E vou lá atrás desse povo aí, velho. Ele vem vindo na sua direção, Olef. Eu paro, fico olhando pra ele assim. Você dá espaço, ele sai. Você vê que ele ignora você assim e vai contornando a cabana. Saco o machado e vou. Bora. O mago de repente saca... É o machado ou a machadinha? É o machado. É o machado mesmo de uma mão? É o machado. O mago saca um machado pesado assim.
bastante pesado, uma arma que você costuma ver na mão de homens de armas, assim. E vai andando na direção, você vê ele desaparecendo assim conforme ele vai contornando a cabana. Você, Jim, você vê Litandrila assim, e às vezes ela desaparece, às vezes ela reaparece no seu campo de visão, mas você rapidamente também termina de contornar a cabana, e você vê agora a Litandrila, Sigrid e Alastor agachados assim, diante do que parecia alguma espécie de desvão na neve. E eles conversam assim, murmuram ali, procurando fazer o mínimo de barulho possível. É o que você imagina. É a machadinha mesmo, tá certo. Eu imagino que fosse machadinha. É a machadinha mesmo, tá certo. Eu colo em Sigrid, do lado de Sigrid, agachado, né? E quando você chega mais próximo, a sua luz ilumina agora que vocês são todos juntos. Ele entendeu, você estava vendo perfeitamente, né? Você vê de forma monocromática, né, em preto e branco. Você via que aquilo era um túnel. No túnel, é um túnel toscamente cavado na rocha, né, como eu disse, e ele parece seguir na direção da cabana. E agora quando a luz chega, Alastor, você pode ver mais claramente ali, realmente, parece ser um tipo de passagem. Aí Sigrid, agora que vocês meio que se reúnem assim, ao redor, e vocês veem também primeiro o elfo se aproximando, e depois Torquil, aí vocês veem, né, eles aglomerados ao redor de um desvão, enquanto o vento uiva impiedoso, fazendo as árvores ancestrais pristinas desse bosque praticamente intocado pelos mortais, né, gemer e se sacudir, farfalhar com violência diante da sua força. Você se reúne e vê que tem uma passagem que leva na direção da cabana, mas Sigrid está olhando pro bosque. E ela disse: alguém passou por aqui e foi na direção do bosque. Talvez alguém que estivesse na cabana. Ela olha assim ao redor de vocês pedindo uma confirmação. Rapaz, eu vou tentar, Eu pergunto há quanto tempo. estreitar mais os olhos assim na tentativa de confirmar, dar essa confirmação pra ela, entendeu? E aí eu vou tateando com o olho aí pra ver se consigo enxergar alguma coisa, entendeu? Você tá enxergando Tem que bem, seja rádio. você não tem visão no escuro. Vocês veem uma trilha, assim, a trilha, a Sigrid aponta, vocês veem que tem uns pegadas desaparecendo. Aí Sigrid responde a você, Torquil, sem olhar nos seus olhos, há bastante pouco tempo. Parece que alguém saiu correndo da cabana, talvez tenha percebido nossa aproximação. Não tem muito tempo de vantagem em relação a nós. Poderíamos aproveitar isso, então. Se realmente o irmão de Lafayette estava aqui, ele não vai ter muito tempo. Precisamos... Provavelmente ele não deve estar devidamente agasalhado. E a forma como ele estava sendo mantido ali dentro, talvez tenha debilitado mais ainda a sua saúde. Mas você não chegou a entrar na cabana, não? Chegou, entendeu? Você não sabe o que tem dentro da cabana, não. Pô, meta jogo aí, ó. Não? Ninguém comentou nada, né? Até agora ninguém falou nada. Só quem sabe que tem dentro da cabana é Torquil, Dog, Olef e Alastor, que eu acho que viu também, né? Tava na porta. Vi. Eu cheguei a entrar e saí na hora do grito. E você, Olef, você vê que você tá sozinho assim na porta da cabana. Você vai entrar, vai ficar aqui fora. Não, eu fecho a porta da cabana e vou me reunir, e vou então onde eles estão. Enquanto vocês conversam, vocês veem Olef se aproximando assim. E aí, Di, você tá olhando pra Sigrid assim. Aí você vê que Sigrid olha na direção e você vê os olhos dela se arregalarem de espanto assim. Ela meio que sacode a cabeça, isso é bem perceptível pra vocês assim. E aí você vê que ela pisca assim, pisca 2 vezes e dá um olhar assim amedrontado pra você. Eu olho pra onde ela olhou. Na direção de Oleste, ela olhou? Vocês olham na direção que ela tá olhando. Vocês veem, todos vocês, assim, vocês piscam os olhos assim, parece que os cristais de gelo parece estar circulando assim, de uma forma bastante lenta, assim, cadenciada. Completamente incompatível com a velocidade do vento. Uma sombra de proporções grotescas. Mas é só por um momento. Depois daquela impressão inicial, vocês veem Olef se aproximando. Isso aí
isso aí aconteceu na direção que o Olef estava vindo. Isso. Ou em volta dele. Você não saberia dizer, foi só por um momento. Talvez seja só o vento e a neve, a escuridão pregando peças. Eu percebo isso, né? Eu confio no sentido de Sigrid, velho. Eu, nesse momento, eu só me levanto e me coloco entre eles dois. Mas não puxo só com a espada embainhada e com a mão direita sobre a espada que fica na bainha do lado esquerdo, né? E não faço nenhum movimento agressivo nem nada não. Só espero a chegada dele. Eu consigo achar o caminho, alguma coisa assim, Sandrão? Você tá vendo o rastro, mas o rastro vai sumir. Se vocês não seguirem logo. Eu vou seguir. Toggle dispara na direção do rastro. Sigrid olha pra você e dispara atrás dele. Eu vou na sequência. Vem cá, é uma caverna, ele saiu de uma caverna e fui. É um túnel. Uma caverna é uma coisa, seria uma coisa muito normal. É um túnel. É um túnel. Cavado de forma bastante tosca, assim. Na pedra. Eu dou uma olhada dentro, assim, tem. Ele parece ter. Não ter, ter fim, não ter fim, como é esse ele se estende na direção da cabana, assim. Mas né, não dá pra ver daqui, você não desceu. Tipo, você tá de cima e vendo que ele vai na direção da cabana. Eu já vou com arco e punho, viu, Sandrão? Eu vou tentar acender meu lampião pra poder ir atrás das pegadas. Você vê Alastor acendendo um lampião. Véio, você vai atrás dos outros aí, véio, porque todo mundo passando por cima não sobrou pegada nenhuma pra você seguir, não. Alastor acende um lampião, né? Aí vocês ficam com duas lanternas agora, uma lanterna e um lampião. E o local tá mais iluminado, assim, mas a neve tá se adensando. E vocês veem o elfo e Sigrid desaparecendo no bosque. Eu tô na sequência aí também, velho. Litandrila vai com mais dificuldade tentando acompanhá-los, né? Beleza, eu vou atrás desse povo aí, velho. Vou atrás desse povo aí. Bora. E você, Yolef, vai fazer o quê? Você para, no momento que você se aproxima, você vê que todos eles estão olhando pra você de uma forma estranha. Eu dou um sorriso. Levanta um pouco assim o sobretudo da cabeça. Olha ao redor. Veja, dá pra ver esse túnel aí que eles têm? Dá. Eu aguardei, viu? Eu não falo nada. O Jim tá olhando pra mim também parado. Tá parado com a na mão? Não, ele só tá com a mão na bainha, assim, no punho da espada. Ah. Eu vou e paro do lado de Jim, assim. Então, vamos entrar no túnel? Eu estico a mão assim. Você primeiro. Mas peraí, a gente não entrou no túnel, a gente na verdade não foi pra floresta, sabe? Alguma coisa saiu do túnel em direção à floresta. Exatamente. Todo mundo correu em direção à floresta. Exatamente. Xando falou pra entrar no túnel ou falou pra ir na floresta? Eu sei que você falou pra ir no túnel. Porque eu achei que o povo tava indo pro túnel, né? Eu entendi isso também. Mas, enfim, entendi. Pra floresta. Você primeiro. Aí eu olho assim. O pessoal já foi? Você vê Litandrila, Sigrid e Toggle já foram. Eu percebo alguma coisa assim na voz dele, de desconfiança, de medo, sei lá. Você percebe desconfiança nos olhos dele. Ele parece um pouco assustado, na sua opinião. O mago, ele mantém a fleuma dele, né? Aquele olhar duro, insípido na sua direção, mas ele parece estar olhando pra floresta agora também. E aí se decide, deixa você ir sozinhos aí, e se decide em direção ao bosque. Não é isso, Torquil? Mas nem tanto assustado, porque senão não ficaria sozinho com ele, né? Eu já fui. Vocês dois vocês dois parados diante do túnel. O resto do grupo. Alastor, você vai ficar aí ou você vai na direção à floresta também? Não, eu acendi pra seguir. Alastor deixa vocês dois assim, você vê. Não, beleza. Aquela então tensão. Eu falo assim, ó, Diga. eu dou uma olhada bem profunda no olho de Jim assim, toco no ombro dele, digo, não há nada também. Não precisa tocar no meu ombro, não. Eu não sei que ele saia, eu vou tocar. Se ele não sei que ele saia, se tem que se esquivar, eu vou tocar no ombro dele.
E vou dizer assim, olhando bem no fundo do olho dele. Assim, não precisa ter medo. Viro e ando. Em outros tempos, há umas décadas atrás aí, alguém ia fazer um teste de esquiva. Ia fazer um teste de esquiva. Vamos esquivar do tapa da rapariga da taverna. Ou então vou aparar com minha espada. Sempre rolava isso. Hoje que achando que tá jogando, não precisa. Não precisa. E aí, Jim? Ele vem e toca o seu ombro, fala essas palavras. Não, eu dou um passo atrás assim. Você vai tocá-lo, ele dá um passo atrás. Você vê que ele recua, assim, como um animal assim, assustado. Não tem medo nenhum. Vamos? Eu só falei isso assim, olhando de forma muito, assim, uma formalidade diferente, assim, no olhar, sabe? E entro. Você entra no túnel? Não, o pessoal não foi pro túnel? Foi pra floresta. Não, é só floresta. Eu vou atrás do povo. Aí você vê que ele vai andando lentamente, assim, enquanto as pessoas estão correndo, e o Olaf vai andando mais devagar, assim, sem pressa nenhuma. Você vai correr? Eu não. Não, falando de você vai correr? Não, eu vou acompanhando eles, né? Eu tenho que. Tô aqui de guarda-costas, né? Isso. Vou fazendo a retaguarda aí da galera. Tô bem. Você, Torion, vocês vão caminhando assim, tentam manter um passo acelerado debaixo da neve e da escuridão que se avulta e se adensa à medida que vocês penetram naquele bosque imaculado. As pegadas, elas estão já quase desaparecendo. Você vê que tanto você quanto o Sigrid já estão com dificuldade de encontrar as pegadas, né? Conforme a neve cai, quando de repente vocês veem algo adiante. Parece um corpo estendido, bem diante de um grande carvalho, cujo tronco é tão largo que muitos e muitos homens teriam de se reunir para abraçá-lo. Eu já saco uma flecha, coloco no arco e vou me aproximando para ver se eu consigo identificar qual é o corpo. Porque se eu ver alguma coisa, eu... Sigrid para assim, você vê que como você vai direto, ela dá um olhar assim, dirige a você um olhar de reprovação e ela assume um... Você vê que ela vai andando assim, vai fazendo um arco longo, assim, um perímetro longo, e se esconde atrás de uma rocha. Parece estar olhando assim, estreitando os olhos. Você agora só tá vendo o vulto dela. Se ligue, o que eu vou fazer? Eu não vou estabanado, não. Eu saco uma flecha, coloco seto no arco e vou indo devagar em direção ao corpo, mas olhando ao redor, sacou? Como se eu estivesse tentando ir furtivamente. Não tentando me esconder, mas como se eu estivesse indo devagar, sacou? Pra não fazer zoada. Você vai indo cautelosamente, assim, você toma a dianteira. Aí Sigrid saca o arco dela também, parece que você tá fazendo algum tipo de cobertura ali. Tandrila, você... E que você... Alastor, você acabou sendo passada por Alastor em algum momento ali na perseguição. Você, Alastor, acaba chegando antes de Litandrila. Assim, você vê Sigrid com arco atrás de uma rocha, assim, meio que semi-oculta. O elfo avançando, com bastante cautela. Calma. Você vai chegando... Marca esses caras aí, velho. Tá, eu vejo o corpo também. Você vai chegando assim, Torquil. Não lampião nem nada, não. Oi? Eu não fiquei pra trás pra acender lampião nem nada, não. Eu vim correndo também. Então você... Cheguei antes dessa galera aí. Corro mais que esses dois aí, se duvidar. Você chega então e você vê essa cena aí, Torquil. O corpo o corpo que tá lá no chão parece ser grande. Não. Beleza, eu concentro pra puxar esse corpo aí pra cá, velho. Bora. Você vai chegando, Alastor, você vê que Torquil parou a distância, Sigrid atrás de uma pedra e você vê a distância assim. O elfo, só o vulto do elfo assim, andando cautelosamente sobre a neve. E ainda não vi o corpo, eu só vi todos eles parando em posição defensiva. Isso. Tá, então eu vou parar também e aguardar. Se eu tivesse visto o corpo seria diferente. Você, Litandrila, você vê Alastor para assim com o lampião, tá tentando enxergar alguma coisa. E você vê essa cena aí. O que você vai fazer? Eu vou me aproximando até fazer um paralelo assim com o Sigrid e tipo, assumo uma postura defensiva com ela assim, só que do outro lado. Você vê que Litandrila passa por você, Alastor, passa você, Torquil, vai pro lado de Sigrid. Mas fica tipo do outro lado, assim, vai meio que fazendo ali tipo, uma outra cobertura, cobrindo outro flanco ali. E assim, vou também tentando observar assim
na direção aí, em forma de leque, assim, pra frente, ver se eu consigo enxergar alguém que possivelmente esteja próximo do corpo. Vou olhar em cima das árvores, assim, pra ver se eu vejo alguma coisa, entendeu? E aí, na tentativa, assim, de buscar alguém que estivesse próximo do corpo. Você... Sandrão, eu vou jogar outra magia. Não vou fazer mais aquela. Vou fazer outra magia. Vou fazer uma magia aqui pra aumentar minha audição. Vou botar mais 5 de audição aqui. Ok. Custa 4 audição. pontos. Não é isso? Eu vou andando então devagar à frente. Maravilha. Vocês escutam os lobos. O Ivan na distância. Lá, vocês tiveram que caminhar aqui algum tempo durante a floresta. Vocês imaginam que caminharam pelo menos 1 ou 2 horas para chegar aqui. E lá, onde a cabana estava, vocês não estavam mais escutando os lobos. Mas aqui, nas profundezas do bosque, vocês conseguem escutá-los à distância. Eles não parecem estar tão próximos quanto estavam, por exemplo... naquela noite fatídica no qual os Presadé foram aniquilados. Você, Togion, você vai se aproximando e você vê um corpo caído no chão, enrolado em algumas mantas assim, bastante esfarrapadas. Parece ser... E umas roupas também bastante poídas e desgastadas. Uma cabeleira negra desgrenhada, sem uma aranha sobre o seu rosto. Quem quer que seja essa pessoa, ela parece estar desmaiada. Tá. Eu vou me aproximando, não vou chegar muito perto do corpo, sacou? Tô com o arco ainda, com a flecha acertada, e vou ver se eu consigo olhar assim, se tem algum rastro de sangue, alguma coisa assim. Você vai se aproximar ou não vai? Vou, mas vou me aproximando, não vou chegar, tipo, em cima do corpo logo, sacou? Você para a uma distância que você considera segura. Isso. E você consegue divisar na escuridão um grupo de corvos. Eles estão sobre os galhos das árvores, como que formando uma espécie de semicírculo. Eles crocitam com a sua aproximação. Você imagina, talvez, que eles estivessem aguardando para se banquetear com o corpo de quem quer que esteja à sua frente. E, confirmando suas suspeitas, realmente você vê um rastro de sangue se afastando do corpo na direção de uma formação rochosa próxima do grande pinheiro. Eu vou chegar próximo aí, vou ver se eu consigo... Peraí, calma. Agora tá. É a sua vez, Torquil. Eu já tentei fazer magia aí, tirei falha crítica, pô. Não precisava jogar, não. Ah, beleza, então. Então é o seguinte, eu tô agora com audição então mais alta, eu tô escutando alguma coisa diferente. Você escuta agora com toda clareza. Você consegue até mesmo visualizar em sua mente a distância que os lobos se encontram. Eles estavam aqui. Parece que você consegue vê-los se afastando em todas as direções desse local da floresta. A julgar pela distância dos uivos, talvez eles estivessem caçando. E há corvos. Há corvos por aqui. Muitos corvos pelas árvores. Mas isso não lhe parece tão assustador e tão bizarro quanto os lobos. Mas os lobos estão se afastando ou estão... Eles estão se afastando. Os corvos, você imagina, talvez estejam só esperando pela refeição. Mas são vários. Eles estão escondidos nas árvores. Você não pode vê-los, mas você pode escutar o bater das suas asas agorentas. E o seu crocitar incessante. Beleza, eu vou me aproximar lá do corpo então agora.
Você vê que Torquil, sem nenhum medo, Alastor, ele começa a ir na direção do corpo. Sigrid olha pra ele assim, dá um olhar reprovador, ele ignora. Litandrila, você vê também, Torquil, ele vai andando na direção do corpo, sem nenhuma espécie de receio. Tipo, Deixa mas lá, eu já você vi o de canhão. corpo, que até então eu não tinha visto o corpo. Você vai seguir Torquil? Eu fui andando à frente, que eu tinha falado. Enquanto ele tava se Ah. concentrando, eu tava andando à frente devagar. Então você vê o elfo assim, diante de um... se aproximando lentamente, com bastante cautela, de uma espécie de corpo. Espécie de corpo não, né? Um corpo. Uma espécie de corpo. Um corpo que tá diante desse pinheiro, né? Desse grande pinheiro. Tá, quando eu vi o corpo, eu acelerei o passo e fui sim em direção ao corpo. Direto pra ele. E você, Litandrila, vai fazer o quê? Eu vou me posicionar um pouco mais à frente, só que ainda paralela assim. Entendi. Vendo que todos vocês estão se aproximando, Sigrid, ela começa a ganhar terreno. Ela vai contornando assim, né? Como que Litandrila indo pra um lado, ela indo pro outro, meio que pra cercar o local. E você, Olef, você vê essa movimentação. Você só vê um grupo se aproximando de um pinheiro, Sigrid indo pra um lado e Litandrila do outro. Jin tá mais atrás de você, você vem vindo assim, num passo menos acelerado. E você vê essa cena. O que é que você vai fazer? Eu consigo ver Torquil, não? Você vê a imagem, a figura dele, emperdigada, indo assim na direção do pinheiro de forma bastante resoluta. Eu vou lá, vou no pinheiro também. Tô curioso agora. Você vai passando, Iolef, pelas árvores próximas e dos carvalhos, dos abetos e dos salgueiros que margeiam a trilha no bosque. Eu toco assim a meu peito, né? Olho pro céu, tento entender se tem alguma coisa acontecendo assim de muito anormal e apuro a vista e vou indo na direção. Você escuta essa sinfonia de corvos. Há muitos corvos aqui nas árvores. Você não consegue ver todos, mas eles parecem aguardar alguma coisa. Estão nos galhos das árvores, em uma espera ansiosa. Eu consigo enxergar algum deles assim especificamente? Você enxerga alguns, mas não todos. Eu olho assim pra um deles. Aí nessa hora eu paro, e fixo o olhar em um deles assim e tento ver se ele olha pra mim. Alguns olham pra você, outros não. Mas realmente é uma imagem sólida, assim. Mas não completamente absurda. Você imagina que os corvos, como aves carniceiras, não iriam desprezar uma boa refeição. Talvez haja alguma carcaça por aqui. Quem sabe? Eu paro de olhar, baixo a cabeça e vou indo na direção do toque. No mesmo passo. E você, Jin? Você que tá vindo por último, você vê... E o Olef, ele para por um momento, assim, olhando pros galhos das árvores. Você meio que segue o olhar dele, assim. Você não enxerga muita coisa. Você ergue a sua lanterna e vê alguns corvos, assim, que quando tocados pela luz, eles imediatamente deixam os galhos das árvores e procuram galhos mais distantes, onde eles podem se ocultar nas trevas. Eu vou seguindo Iolef até um perímetro assim que eu já vi que ele já tá se juntando ao grupo. Então eu fico um pouco mais recuado e aguardo, né? Eu passo os olhos de um a um do grupo, né? Para ver se estão todos mantendo comportamento adequado à situação, né? E com a lanterna eu tento iluminar em volta assim para ficar em alerta, né? E aguardo. Muito bem. Vocês vão se aproximando do corpo, você, Tolkien. Você vai chegar perto agora ou vai seguir o rastro de sangue? Vou chegar perto só pra eu ver se eu consigo sentir o pulso dele. Você toca no braço, que já está bastante congelado. Você tenta sentir o pulso dele, você sente um pulso bastante fraco. Quem quer que seja, está às portas da morte. E se nenhuma providência for tomada rapidamente,
Logo ele estará, seu espírito estará se dirigindo a reino de Celeborn para ser julgado. Beleza. Eu rapidamente eu grito. Ele ainda está vivo? E a rastro de sangue aqui, eu vou acompanhar o rastro. Gritou pra todo mundo? Isso. Tolkien grita na floresta. E o grito dele ressoa por todos os lados. Os corvos batem as asas. Os corvos batem as asas diante daquele som tão inoportuno, violando o seu silêncio sagrado, e se afastam. Os lobos, vocês começam a escutar que os lobos eles estão realmente se afastando daqui. Os rios vão ficando mais baixos. Quando ele grita, eu corro em direção ao corpo, que já era a minha intenção tentar saber se ele estava vivo ou não, se a pessoa estava viva ou não. Vocês veem Alastor, corre em direção ao corpo. Você, Torquil, vai fazer o quê? Eu vou fazer criar item aqui, velho. Vou criar uma maca, tipo uma espécie de improvisado, uma coisa, um tampo de uma porta assim, pronto. Vou criar assim do lado pra gente poder facilitar o transporte dele aí pra algum lugar. Vocês veem que o mago... Só que demora um tempo a magia, não é instantânea não. Você quer fazer não é um segundo não, porque ela é com relação ao peso da porta, tal. Então vai durar uns 2 ou 3. 3 segundos? É rápido, pô. É isso, é rápido, mas não é instantâneo. Você quer fazer a interpretação aí? Quer dizer como é que vai ser? Eu paro assim, já gesticulo, e aí nesse instante é como se um pó saísse assim da minha mão e tomasse forma assim, brilhando assim na neve ao lado do corpo, e de repente se toma uma forma assim como se fosse uma porta assim improvisada com uma porta do tamanho da pessoa, assim, exatamente assim, pra poder. Aí eu falo assim, podemos levá-la de volta até a cabana. Vocês veem de repente um objeto começa a se materializar no ar. Jim, você está se aproximando de Sigrid assim, você vê que ela, à distância, ela dirige sempre aquele olhar alarmado que quando você o encontra, você sabe realmente que a situação é bastante preocupante. Os olhos esmeraldinos de Sigrid reluzem na escuridão com a luminescência do medo. Ela olha para Torgion, ou para Torquil, é bastante assustada conforme ele pronuncia palavras mágicas, e algo começa a se materializar no ar. De repente você vê que é uma espécie de estrado de madeira, e ele diz que é para carregar o corpo, né? Diga, Alastor. Você chega no corpo e você vê isso, né? O corpo tá bastante macilento assim, alguém que tá bastante magro, parece que não come há dias, um cabelo negro desgrenhado, uma barba por fazer, se emaranhando, né? Sob aquele rosto de olhos encurvados, os olhos se movem de forma bastante intensa, bastante rápida debaixo das pálpebras. Então, como ele já tá com o movimento dos olhos, eu já sei que ele realmente está vivo, a informação do elfo é correta, não preciso confirmar. E de cara, eu vou então me concentrar totalmente nele para usar minha capacidade de cura. Muito bem, como é que você vai fazer aí sua interpretação? Eu sentei, assim que eu cheguei, eu já ajoelhei ao lado do corpo, apoiei o lampião próximo à cabeça. Vi que ele estava se movimentando, então eu fiz uma imposição de mãos em cima do corpo dele e fui passando por cima do corpo com uma iluminação saindo das mãos, uma iluminação esverdeada bem bonita e calmante, saindo das minhas mãos e indo direto pro corpo dele. Vocês veem um monge se ajoelha ao lado do corpo do nosso enigmático estranho, e das suas mãos uma energia curativa poderosa começa a emanar, e você vê o som dele ficando um pouco mais tranquilo. Sigrid troca um olhar com você, Jim, e você vê ela fazendo uma espécie de persignação, não seria a palavra. Ela tá como se tivesse, ela pronuncia algumas palavras assim, como se estivesse louvando algum deus assim. Você vê que ela beija um talismã
de penas e ossos que ela carrega com ela quando ela vê aquele milagre acontecendo, né? E ela vai se aproximando também de vocês. E o elfo, vocês veem que ele vai seguindo assim na direção de uma formação rochosa que tem próxima do Pinheiro. Você, Litandrila, vai fazer o quê? Sandrão, só um parênteses aqui. Então tá todo mundo junto, menos o elfo, né? Isso, vocês estão todos se aproximando. Alastor tá ao lado do corpo. Torquil, você vê o mago pronunciando as palavras mágicas. Surge aquele estrado de madeira, aquela folha de madeira, né? Que parece ser resistente o suficiente para carregar o corpo. E o elfo ele envereda assim na direção de uma formação rochosa, sozinho. Então eu me aproximo de Sigrid, de forma que ela se sinta protegida, e fico de olho no elfo. E tipo, aguarda aí o que vai ser feito aqui do grupo, né? E você, Litandrila, o que você vai fazer? Eu me aproximo do monge. E tipo, espero ver até que ponto ele consegue curar o nosso enigmático, a pessoa que a gente acabou de achar. E se eu ver que existe necessidade ainda de cobrir algum ferimento, alguma coisa do tipo, eu tiro um guento e aí começa a passar em cima dele assim. Você vê que e aí você olha agora o corpo dele e você procura ferimentos e você vê as energias curativas se acumulando nos seus pulsos, que estão bastante marcados, assim, bastante feridos, na altura próximo da mão, né? Bastante próximo das mãos ali. E você vê que no resto do corpo dele você não detecta, assim, você abre, né? Você abre ali, ele tá meio que enrolado em um manto, você abre, na hora que você abre o manto em busca de ferimentos, você vê que o corpo dele está coberto de runas. Mas feridas abertas Não, ou fechadas? São cicatrizes, mas ao mesmo tempo são cicatrizes. Há uma tinta ali, como se ele tivesse sido queimado e tatuado ao mesmo tempo. Do lado direito, as cicatrizes são mais irregulares, as linhas são mais tortas assim, menos precisas. Mas do lado esquerdo do corpo dele, as linhas são bastante precisas e bastante lineares. E nesse momento que você contempla aquelas runas tão estranhas, agora, Alastor, você vê que Litandrila abre o manto e começa a palpar ali, começa a tocar o corpo do estranho, talvez em busca de ferimentos. Você não sabe dizer muito bem o que ela está fazendo, mas aparentemente é isso. E você vê essas runas feitas com a tinta azulada, mas que ao mesmo tempo também são cicatrizes. E elas recobrem o corpo do estranho completamente. Inclusive o pescoço e uma parte do rosto. Achei estranho, mas me forcei a continuar concentrado na recuperação dele. Porque agora o meu foco, entre qualquer outra coisa, é a recuperação desse homem. Agora que você vê as runas e que você tenta continuar se concentrando assim, você também, Litandrila, você sente uma dor. Uma dor lancinante, mas pouco intensa, no fundo da sua mente. É como algo que quisesse emergir, que quisesse vir à tona. Algo que está lá no fundo, perdido, em algum canto do seu espírito. É uma espécie de memória, mas você não consegue alcançá-la de nenhuma maneira. Quanto mais você tenta tocar essa memória, mais a dor se intensifica. E você, Alastor, ao ver aquelas runas, a sua concentração fica mais difícil. Você tenta controlar a sua respiração e se lembrar das lições que você recebeu no monastério, mas aquilo te perturba profundamente, de alguma maneira. Exatamente como Litandrila, você sente um pouco você sente um pouco fraco quando você vê aquilo. É como se algo rastejasse dentro do seu cérebro, procurando emergir na sua memória consciente. Mas você não consegue descobrir o que é.
Eu cheguei. Se for possível continuar me concentrando pra continuar curando o cara. Você ainda consegue se concentrar, você fecha os olhos e tenta ignorar aquelas runas. Rezo pra Ilmater. Mas no olho da sua mente você ainda vê algumas delas dançando diante de você. Aqueles traços tão estranhos, mas tão familiares. Essa cor, a cor da tinta tem alguma... Eu tento me lembrar se ela tem aquelas cores que a gente viu lá naqueles... No quarto dele que a gente viu uns pratos de pedra, alguma coisa assim. Eu me lembro que ele usou pra esmagar alguma coisa. Você tenta se recordar, mas você se lembra muito vagamente da casa de Robert. É como se algumas partes do que você viu lá elas tivessem sido extraídas do seu cérebro, retiradas de alguma maneira. Porque você se lembra da casa e você se lembra perfeitamente do rosto de Malthus. Você se lembra da porta com golpe de machado. E se lembra até mesmo da sensação que você teve ao adentrar aquele local onde algum tipo de crime foi cometido. Mas nem tudo está muito claro para você. Você lembra que havia coisas escritas no teto, nas paredes. E você lembra de ter imaginado que aquilo seria o trabalho de uma mente ensandecida. Mas o que era exatamente, você não consegue se recordar direito. Mas algo arranha e bate e soca as paredes da sua memória. E você tem a sensação de que aquela dor, ela vai continuar aumentando se você continuar se esforçando para descobrir esse mistério. Eu tento me ater à questão do cuidado. Muito bem. Tá sendo dado a ele. E aí eu vou tateando o corpo dele com calma e tal. E vendo se realmente ele tem alguma necessidade extra, entendeu? Enfim, me concentro nisso aí. Eu cheguei, Sandy. Você se aproxima. Você vem se aproximando, você vê o monge e Litandrila, eles parecem estar prestando algum tipo de cuidado ao estranho. Você vê agora um corpo, né? Você não estava vendo direito, mas você vê um corpo, sabe, no chão. Litandrila abriu o manto dele. Você vê que ele está coberto de runas. Eu reconheço alguma daquelas que eu traduzi. Você olha pro rosto do estranho. Aquela barba emaranhada, aqueles longos cabelos, os olhos encovados. E de alguma maneira você se lembra da descrição que Lafayette fez do seu irmão. E nesse momento você tem certeza de que está diante de Robert. Aí eu falo assim, quase que sem querer. Robert. Agora que ele fala, Alastor, agora que ele fala, Litandrila, realmente você se lembra da descrição que Lafayette fez? Apesar da aparência emaciada do jovem mancebo, da barba, do cabelo desgrenhado, dos olhos encovados, realmente parece ser Robert. Aí eu tento ser mais hábil em procurar o que pode estar afligindo ele, entendeu? Você não encontra nenhum ferimento físico, mas ele parece estar lançado em um sono profundo e terrivelmente perturbado. A energia poderosa que emana de Alastor parece o estar acalmando de alguma maneira, mas o grande risco agora, você imagina, não é exatamente os ferimentos que ele teria pelo corpo, porque ele não parece realmente ferido, mas esse frio congelante que pode matá-lo em poucos minutos. Sim, eu já ia comentar sobre isso. Assim que eu percebo que não tem nada, ou melhor, que nada que precisa ser cuidado, ferida, eu tiro o manto, e aí eu cubro ele, fecho o manto dele, entendeu?
E aí eu vou tentar enrolar ele o máximo possível para ele ficar máximo agasalhado. Se eu tiver alguma coisa extra aí que eu possa usar, eu vou utilizar. E em seguida eu já vou em direção à tábua que foi criada lá pelo mago, para colocar do lado dele e a gente poder mover ele. A tábua já foi criada do lado dele. Já foi criada do lado. Pronto, beleza. Assim que eu achar que, tipo, a cura do corpo, né, físico ali já foi suficiente, eu também vou seguir para esse caminho. Botar ele na tábua para transportar ele para a cabana. Já dei você, Ed, chega pensamento. por último. Aí você tá do lado de Sigrid, você vê aquela situação ali. Acontecendo, você vai fazer alguma coisa? Bom, se eu perceber que os caras vão precisar de apoio aí pra... Mas eu tô agora mais interessado. Deu uma cortada. Repita aí pra mim. Eita. Foi isso aí, velho. Tá, vou... Eu observo a atuação aí do grupo aí com o corpo. Uhum. Se eles precisarem, eu fico observando também a reação. Oi? Rapaz, tá picotando tudo aqui. Você vai observar. Também, velho. Tá picotando, Durex. Fala devagar pra ver se sai normal. Ele falou algo sobre ficar observando e agir conforme a necessidade do grupo, entendi. entendeu? Mais ou menos isso. Porém, o que é que o elfo vai achar, né? Já que ele se desgarrou, todos estão aqui juntos em torno do corpo, né? Eu fico atento se eles vão precisar de ajuda, mas tô de olho lá se o elfo vai precisar de alguma ajuda, ou o que é que ele tá fazendo, o que é que ele vai deixar de fazer.